carreira de um jogador de futebol passa por diversas fases ao longo de sua trajetória. Muitos partem de uma situação de extrema pobreza, jogando em campos de terra com bola de capotão, até se tornarem jogadores profissionais e serem contratados por um grande clube. A partir daí, ele alcança o estrelato e, consequentemente, a fama e o dinheiro passam a fazer parte de sua vida. Em controvérsia disso, alguns jogadores podem ser considerados privilegiados, já que não precisaram sair de baixo e tiveram certas regalias até se tornarem jogadores de futebol profissionais. Os famosos nasceram em berço de ouro. Por isso hoje, você vai conferir os 10 jogadores que eram ricos antes do futebol. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Ricardo Kaká. O Kaká teve uma carreira excepcional como jogador de futebol. Foi vencedor de Copa do Mundo, o Bola de Ouro de 2007, superando Messi e Cristiano Ronaldo. E claro, teve grandes passagens por alguns dos maiores clubes do mundo, como Real Madrid e Milan. Mas diferente da história que os jogadores brasileiros costumam passar na infância, vindo da extrema pobreza e de família humilde, o Kaká foi a exceção. O jogador nasceu em uma família de classe média alta, criado pelo pai Bosco Isaacson Pereira Leite, que era um engenheiro, e pela mãe Simone dos Santos, que era uma professora. O Kaká teve uma boa infância, sem dificuldades financeiras, morando no bairro do Morumbi, na cidade de São Paulo. Aos 8 anos de idade, ele já jogava pela base do tricolor paulista. Depois de desenvolver seu futebol e chegar no Milan da Itália, o Kaká alavancou de vez, ganhando títulos como a Champions League e o Campeonato Italiano, além de ser eleito o melhor jogador do mundo de 2007. Gerard Piqué. O Piqué já foi considerado como um dos melhores zagueiros do mundo jogando pelo Barcelona. O jogador fez parte da história do clube blaugrana, assim como o argentino Lionel Messi, vencendo vários títulos ao longo da carreira. Claro que atualmente, Piqué tem muito dinheiro, mas a verdade é que condição financeira nunca foi problema para o zagueiro. O espanhol tinha uma vida confortável na Catalunha quando criança. Seu pai, Juan Piqué, era um banqueiro e homem de negócios. Já sua mãe, Montserrat Bernabéu, era diretora de um grande hospital em Barcelona, além de ser médica formada em ortopedia. Não bastando isso, até mesmo seu avô, o Amador Bernabéu, tinha sucesso em dinheiro como ex-diretor da La Liga. Nada mal. Andrea Pirlo. A lenda do futebol italiano, Andrea Pirlo, teve uma carreira de futebol excepcional. Ele foi uma das peças fundamentais para a seleção da Itália durante a conquista da Copa do Mundo de 2006, e também teve destaque nos principais clubes do país como Milan, Juventus e Inter de Milão. O jogador era famoso por sua forma clássica de jogar. No ditado popular, jogava de terno, e com a família que tinha, podia literalmente jogar com terno caro desde jovem. Isso porque seu pai, Luigi Pirlo, foi fundador de uma empresa siderúrgica na cidade onde nasceu, em Brescia, na Itália, enquanto sua mãe, Livia Agata, é uma grande empresária do ramo de vinhos, um negócio muito lucrativo principalmente na Europa. Com isso, Pirlo teve uma infância em berço de ouro, seria uma dificuldade financeira por conta dos pais. Além disso, até hoje ele tem participação na empresa de vinhedo da família, além de, claro, ser dono de outros empreendimentos. Sua carreira como jogador foi mágica, figurando entre os melhores jogadores constantemente e sendo campeão até mesmo da Copa do Mundo pelo seu país, esse sim soube farmar dinheiro. Fake Boquiá. Nem Cristiano Ronaldo, nem Messi e nem o Neymar passam na fortuna do jogador Fake Boquiá, já que ele é considerado o jogador com o maior patrimônio do futebol, o mais rico do mundo. E por mais que você não tenha ouvido falar dele por aí, ele já teve passagem pela base do Arsenal, Chelsea e Leicester City, todos da Inglaterra. Para você ter uma ideia, a fortuna de Boquiá equivale a mais ou menos 40 vezes a grana acumulada durante a carreira por Cristiano Ronaldo, o segundo colocado no ranking dos jogadores da antiguidade dentre os mais ricos do mundo. Só que, diferente do astro português do Al Nassr, da Arábia Saudita, o dinheiro de Boquiá não veio dos gramados, mas sim do fato de fazer parte da família real de Brunei, um minúsculo país insular localizado no sudeste asiático, que tem uma população de apenas 460 mil habitantes e enormes reservas de petróleo e gás natural. Seu tio é o sultão de Brunei e possui um patrimônio de cerca de 20 bilhões de dólares, aproximadamente 100 bilhões de reais. Porém, por mais que o jogador Boquiá seja bilionário, seu futebol é bem mediano. Mario Balotelli. Jogador polêmico, esquentado, maluco. Assim era conhecido o Balotelli. Mas uma coisa era inegável, o italiano era um jogador carrasco dentro das 4 linhas. Tinha uma personalidade forte e muito futebol na ponta das chuteiras. Diferente dos outros jogadores, Balotelli não teve pais biológicos ricos. Os imigrantes ganeses não tinham condições de cuidar do jogador e acabaram entregando ele para a adoção. Mais tarde, Balotelli acabou sendo adotado por um casal italiano muito rico, e a partir daí, tudo mudou da água para o vinho. Com os novos pais, ele passou a viver melhor, sem problemas financeiros e consequentemente conseguiu desenvolver seu futebol. Anos mais tarde, aí o resto é história. Hugo Lloris. O goleiro do Tottenham, o francês Hugo Lloris, também teve uma carreira de dar inveja a muitos goleiros por aí. Suas atuações brilhantes o levaram a ser o goleiro da seleção francesa e em 2018 se sagrou campeão da Copa do Mundo. Lloris foi um jogador que cresceu bem, em Nice, no sul da França.
A mãe do goleiro trabalhava como advogada e seu pai como um banqueiro. Seu primeiro esporte não foi o futebol. Loris teve aulas de tênis na infância e praticou até a adolescência. Mas, como tinha escolhas de sobra, acabou trocando as quadras pelo gramado. E bom, podemos dizer que ele fez uma boa escolha. Frank Lampard. Ter pais no ramo te ajuda a ingressar com mais facilidade na profissão. E com o Lampard não foi diferente. O jogador ficou marcado principalmente por sua passagem no Chelsea, vencendo a Liga dos Campeões em 2011 e inúmeros outros títulos ingleses, além de, claro, defender a camisa da seleção inglesa. Frank Lampard não precisou ter ingressado no futebol, mas era uma opção fácil para ele, por já ter a família no meio desse mundo. Seu tio era o Harry Redknapp, que já chegou a treinar o Tottenham, e seu pai era o Frank Lampard Sr., que foi um grande jogador do West Ham United, e foi para lá que ele levou o filho para o garoto começar a carreira. Depois disso, o Lampard filho deslanchou no futebol e construiu sua própria fortuna como jogador e depois como treinador. Robin van Persie. O craque holandês que brilhou pelo Arsenal e pelo Manchester United também está entre os jogadores que nunca passaram muitas dificuldades financeiras ao longo de sua vida antes de ser atleta profissional. Seu pai, Bob, era um renomado artista e escultor, enquanto sua mãe, José Haas, era uma pintora, professora e designer de joias. Os dois artistas plásticos da Holanda eram muito famosos e vendiam artes a preços bem altos, o que proporcionou uma vida bem confortável a Van Persie, que mais tarde se tornou um jogador renomado, sendo campeão inglês com o Manchester United e artilheiro da Liga Nacional por 2 vezes consecutivas. Fora que, podemos considerar ele artista, já que aquele gol de peixinho contra a Espanha na Copa do Mundo de 2014 foi uma obra de arte. Atualmente, Van Persie segue no ramo, atuando como treinador. Paolo Maldini. O Maldini foi o jogador que mais vestiu a camisa do Milan da Itália com 902 jogos, e no currículo, o cara tem simplesmente 5 Champions League, além de ter sido 7 vezes campeão do campeonato italiano. Maldini é filho do falecido Cesare Maldini, que foi jogador, treinador e também era considerado uma lenda do Milan. Por conta da influência do pai e do bom futebol de Paolo, ele conseguiu se firmar no clube italiano e ganhar ainda mais grana, já que sua família era rica antes mesmo dele ser jogador, o que facilitou bastante para que Maldini não tivesse preocupações em questão de dinheiro e apenas se ocupasse em se tornar um bom jogador profissional. Mario Götze. O jogador que fez o gol na final e foi campeão da Copa do Mundo de 2014 no Brasil e que teve boas passagens por Borussia Dortmund e depois pelo Bayern de Munique, também era rico. Mario Götze também é mais um que nasceu em berço de ouro. Depois da Copa de 2014, o futebol dele até caiu de rendimento, mas pouco importa para ele, já que nem jogar bola o alemão precisava. Ele veio de uma família rica. O responsável pela fortuna era seu pai, Jürgen Götze, um professor universitário renomado no ramo. Götze cresceu com suporte acima da média até se tornar jogador profissional. E se caso tudo viesse a dar errado na carreira de jogador, bom, ele não precisava se preocupar, porque dinheiro não seria problema para a família. No fim, Götze ficou ainda mais rico com suas passagens pelos clubes que jogou, e também pelos títulos que ganhou. Ter uma família rica parece facilitar muito na carreira dos jogadores, já que, com todo o suporte financeiro, eles precisam apenas se preocupar em desenvolver suas habilidades futebolísticas. Isso é em tese, mas convenhamos que é uma baita pressão a menos não se preocupar com questões financeiras. Eu sou o Gustavo Marques, ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.